A paz do Senhor Jesus, querida igreja. A palavra de hoje, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, se encontra em João 14, versículos 15 ao 17. Antes de mais nada, oremos para que a palavra seja direcionada pelo Espírito Santo. Senhor, obrigado por mais uma oportunidade em sua presença, Senhor. Obrigado por trazer essa palavra tão importante que diz respeito à sua promessa, Senhor. A promessa do Santo Espírito Santo em nossas vidas, Pai. Direcione este pregador, Pai querido, a falar somente a verdade, Senhor, e nada além da verdade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, abram suas Bíblias em João 14, versículos 15 ao 17, e lemos juntos. Este capítulo ele diz respeito da promessa em que Jesus Cristo deixou aos apóstolos de que iria enviar o Espírito da Verdade, o Consolador, o Ajudador, e não deixaria eles órfãos. Ele iria aos céus, mas rogaria ao Pai que lhe enviasse o Espírito da Verdade, que ficaria para todo sempre com os apóstolos e a humanidade. Então vamos lá? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Amém? Então, Jesus, falando com os apóstolos, ele disse que iria subir aos céus. Ele iria morrer e ressuscitar e subiria aos céus. Mas ele rogaria ao Pai para enviar o Espírito da Verdade, o Espírito Santo de Deus, para ficar com todos para sempre. E vejam vocês, para que esteja convosco para sempre. Algo me chama muita atenção, que ele diz que o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós, os apóstolos que Jesus estava falando, mas vós o conheceis. Por que os apóstolos conheciam o Espírito da Verdade? Porque o próprio Jesus estava com eles. O próprio Filho estava com eles. E habita convosco. Jesus habitava com os apóstolos. Estará em vós. Jesus habitava com os apóstolos, mas não estava nos apóstolos. A partir da promessa em que Jesus fez aos apóstolos, que subiria aos céus, rogaria ao Pai que enviasse o Espírito da Verdade, o Consolador, esse Espírito habitaria dentro deles e de todos nós. Aleluia! Outra passagem, em João 14, versículo 23, para dar um melhor entendimento, vamos ao versículo 22. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me amar, guardará minha palavra. Meu Pai amará, e viremos para ele, e nele faremos morada.
me chama a atenção é que a pessoa que ouvir a palavra de Deus e guardar a palavra de Deus, o Pai o amará. E viremos o Pai, o Filho e o Espírito para ele, e nele faremos morada. Aquele que guardar a palavra de Deus e amar a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito virão nele e fará morada nele. E quem não ama o Pai, não guarda a palavra do Pai. O versículo 24 diz exatamente isso. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Esta palavra que ouves não é minha, mas do Pai que me enviou. E para que Jesus enviou o Espírito da verdade? O Espírito Santo de Deus. Para quê? Ora, no capítulo 16 de João, versículo 8, encontramos que quando ele vier, o Espírito Santo de Deus, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creia em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado, Satanás. E Jesus realmente cumpre o prometido. Ele sobe aos céus e roga ao Pai para que envie o Espírito da verdade. E ele fala aos apóstolos: fiquem em Jerusalém até que a promessa se cumpra. E os apóstolos, com aproximadamente 120 pessoas, se encontravam em oração num local fechado. E neste local entraram línguas de fogo, e preencheram todo o salão, E de repente as pessoas lá dentro começaram a falar em outras línguas de outras nações. E eles falavam em partos, em medos, em outras nacionalidades. E eram pessoas gentias, que só falavam a língua materna. Mas eles estavam falando em outras línguas. E eles falavam e entendiam. Até que se precisou colocar ordem, porque todos falavam ao mesmo tempo e todos diziam coisas maravilhosas, mas cada um tinha o que falar pausadamente. Eu primeiro, você depois, porque senão ninguém ia entender nada. Tanto é que algumas pessoas que ali passavam diziam que eles estavam bêbados. Mas Pedro tomou a frente e falou eloquentemente: senhores, ninguém aqui está bêbado, pois são apenas 9 horas da manhã. E essa passagem encontramos em Atos 2, se não vejamos, versículo 3. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando os judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então, como que ouvimos, cada um na nossa própria língua nativa. Era o que o povo se argumentava. Como eles falam as nossas línguas se são gentios? Mas Pedro toma a frente e diz: estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia.
Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ora, irmãos, a promessa do Espírito Santo, ela já foi cumprida. No momento em que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, ele rogou, pediu para que Deus não deixasse todas aquelas pessoas, os apóstolos, os seguidores, os não seguidores, os humanos, todos, não poderiam ficar sozinhos, porque Jesus conhecia o coração de cada um. Jesus sentiu na própria pele dele todos os sentimentos, as dores e as angústias dos homens. E preocupado com isso, ele sobe aos céus e pede para Deus: Deus, não vos deixe sozinho. Deixe um consolador. Mande, Senhor, o Espírito da verdade, para que testifique de mim, Pai querido. Para que convença o mundo do pecado, da justiça e da vida eterna. Eu rogo, Senhor, que não deixe essas pessoas sozinhas. E Deus cumpre a promessa em que Jesus fez aos apóstolos. E envia o Espírito Santo de Deus, aquele que habita no meio de nós, aquele que habita em nós. Então, senhores, precisamos de intimidade com o Espírito Santo, porque ele já habita em nós. Precisamos conversar com ele a todo instante, a todo momento, porque ele conversa conosco. Quando nós vamos fazer qualquer coisa que seja errado, que seja diferente da palavra, ele nos adverte. Aquele sinalzinho. Será ser certo? É o Espírito Santo. Ele que está convencendo a cada um de nós a respeito do pecado. E nós deixamos de praticar o pecado em função desta tão importante ajuda em que Deus nos enviou. A ajuda do Espírito Santo, da verdade. Então, irmãos, quando vocês estiverem de frente com algo que é contra os valores da palavra de Deus, que é contra a Bíblia, contra o manual de vida de todo cristão, peça ajuda ao Espírito Santo e ele vai nos direcionar para o caminho certo, porque ele está dentro de nós, porque ele está nos conduzindo para uma vida eterna, caminhando com Jesus Cristo, o nosso Salvador. Em nome de Jesus, eu peço que cada um guarde essas palavras nos seus corações e a repliquem para todos os conhecidos e não conhecidos, porque ela deve ser manifestada até os confins da terra, para que todos tenham conhecimento do verdadeiro Deus que salva, o Deus que nos ama, o Deus que entregou o seu Filho amado, o seu único Filho, para que fosse crucificado, para nos retirar de nós os pecados,
do mundo e da carne. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um dos irmãos aqui presentes. Amém.